Olá a todos, meu nome é Guilherme Melo, sou estudante de licenciatura em Matemática na Universidade Federal de Alagoas. Vim trazer um trabalho da disciplina Práticas Pedagógicas 2. O trabalho consiste em práticas docentes, conteúdos do nono ano do ensino fundamental. Os componentes do grupo é Guilherme Melo, José Adonai, Larissa Rodrigues, Lídia Lopes, Lucas Fernandes e Everton Santos. O objetivo desse trabalho é sintetizar a abordagem da teoria matemática nas aulas de educação básica, focando em pontos importantes como os conceitos matemáticos e trazer uma indicação de um recurso didático para fixar esse conteúdo. Bom, sobre a aula, o conteúdo matemático é expressões algébricas, fatoração em produtos notáveis, resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de fatorações. A habilidade da BNCC é a habilidade 9 de matemática do nono ano do ensino fundamental. A unidade temática é álgebra, o ano escolar é o nono ano. Então, a teoria matemática, o conceito que abordaríamos nessa aula, seria dividido em 3 conceitos. O primeiro seria o produto notável. Então, trazer o que é o produto notável e também explicar os principais produtos notáveis, que é o quadrado da soma de 2 termos, quadrado da diferença de 2 termos e produto da soma pela diferença de 2 termos. Tanto trazer a representação simbólica, como está do lado esquerdo, como também trazer a representação da linguagem escrita, que está do lado direito. O próximo conceito seria a fatoração de polinômios. Então, explicar o que é fatoração e trazer também os métodos mais comuns, que é o fator comum em evidência, fatoração por agrupamento e fatoração de trinômio quadrado perfeito e fatoração do produto da soma pela diferença. Já o terceiro conceito seria equação do segundo grau. Explicar o que é equação do segundo grau e depois poder trazer a classificação delas. Então, explicar os coeficientes, os tipos de equação, que ela é completa, que ela é completa, incompleta, os tipos, e também trazer o método de solução de equações completas, que seria o método de Bhaskara ou a fórmula de Bhaskara, para poder encontrar as raízes da equação. Após esses 3 conceitos, poderíamos vir com um exemplo de exercício, que seria para eles praticarem os 3 conceitos abordados. Então, a primeira questão seria para eles desenvolverem o produtos notáveis nesses 4 itens. A questão 2, eles trabalharem a fatoração nesses 4 itens. A questão 3 seria um pouco contextualizada para eles montarem a equação do segundo grau e descobrir o valor que Ana possui. Então, com as informações que foi dada na questão, eles montarem a equação e resolver ela, achar o valor da equação de segundo grau. Já a questão 4 seria para encontrar os coeficientes da equação e classificá-las. Então, do item A até o item F, eles teriam que encontrar os coeficientes e também classificá-las em, como nós vimos no slide anterior, em completa, incompleta e qual tipo dela. Após isso, poderíamos trazer um exemplo de situação problema contextualizada. Então, nós temos, seu José, ele tem uma horta com uma área de 108 metros quadrados, representado na figura abaixo, pelo retângulo verde. Ele pretende aumentar para 180 metros quadrados, acrescentando a mesma medida a ambos os lados, comprimento e largura da área da horta. Qual a equação de segundo grau representa essa nova área? Qual o valor de y? Então, o aluno ele vai montar a equação que representa, no caso, essa nova área da horta de seu José, já que ele quer aumentá-la, e depois ele vai calcular, no caso, o valor de y, aumentar a quantidade que foi acrescentada, a medida que foi acrescentada em ambos os lados. Bom, o jogo para fixar esse conteúdo foi um jogo que foi elaborado especialmente para essa aula. É um material físico, ele é um jogo de cartas. Foi intitulado como Baralho das Equações. Então, qual é o material, nosso material do nosso jogo de cartas? Seria seguindo a mesma estratégia de um baralho comum, um baralho clássico. Então, as peças das nossas cartas, do nosso baralho, são essas na figura 1 e na figura 2. Na figura 1, nós temos as cartas de instruções de como formar os pares, porque os estudantes, os participantes, os jogadores, eles terão que formar 3 pares de cartas a partir das que foram dadas a eles, só que seguindo as instruções.
Então as instruções elas vai definir como será esses 3 pares de carta que ele deve montar. As cartas que tem um menininho segurando, né, batendo a carta na mesa, é justamente o verso do nosso baralho, né? Como ficaria no caso, assim como no baralho habitual ele tem o verso, a baralho clássico, né, ele tem o verso, então seria o nosso verso, nosso baralho seria esse menininho, essa imagem no caso. E temos também uma carta especial, uma carta coringa, que é a primeira carta dessa primeira coluna da figura 1. Então, daqui a pouco eu vou explicar um pouco as regras, mas explicando aqui um pouco sobre as cartas, cada uma delas tem a identificação. Então, vamos ter as cartas que vai ter o nome expressões, como na terceira coluna da figura 1. E vamos ter as cartas que contêm, por exemplo, diferença de quadrado, que é a primeira carta da coluna 4, da figura 1, que é justamente a correspondente da anterior que eu falei. Na figura 2, nós vamos ter algumas outras cartas, que é equação de segundo grau, outras cartas com nome raízes, outras com trinômio e outras produtos notáveis. Então, os estudantes eles terão que fazer pares das cartas correspondentes. Então, de qual forma? Indo para as regras do jogo, como eu falei, né, se trata de um baralho. Então, para começar o jogo, um dos participantes é responsável por embaralhar as cartas. Então, elas são entregues aos demais. Então, cada jogador ele deve ficar com a posse de 6 cartas. Então, quantas pessoas podem jogar? Bom, o baralho, né, apenas com as 24 cartas que formam os par, mais a extra, que é a coringa, a carta especial, são 25 cartas. Então, cada jogador pega 6, seria para jogar em dupla. Porém, né, o professor, a pessoa que for utilizar esse baralho, pode duplicar ou triplicar as cartas, para assim, no caso, ter mais quantidade de estudantes e também ter mais cartas para ser colocadas sobre a mesa. Porque após, né, cada estudante ficar com 6 cartas, seguindo as regras, as que sobram ficam no centro da mesa como um monte, assim como no baralho clássico. Então, quando todos recebem a carta, eles iniciam o jogo, né, pegando uma carta do monte e descartando outra. Então, eles podem pegar tanto as cartas do monte quanto as do descarte. Então, na hora de bater, o jogador ele fala que bati e coloca as cartas na mesa. Então, é possível furar a vez, né, batendo sobre a carta destacada, mesmo que não seja a vez do jogador. O ganhador é quem formar primeiro os 3 pares de carta correspondentes, e não no caso como são os pares de carta. Como eu falei, cada carta, quando eu estava falando sobre o material, ela possui identificações. Então, o estudante, quando pegar a carta, ele vai ver se ela é uma equação de segundo grau, se ela é um trinômio, e vai saber pelas instruções qual é a carta que forma par com ela. Então, um dos pares é: se o jogador tiver uma carta com a equação de segundo grau, a sua correspondente é a carta que contém as suas raízes, a resposta daquela equação. Bom, o segundo par é que se o jogador ele tiver com a carta trinômio quadrado perfeito, ele deve encontrar a carta que contém seu produto notável. E já o outro par é que se o jogador ele tiver uma expressão algébrica, a correspondente carta é a que contém a forma simplificada, que é a diferença de quadrado. E temos a carta especial, como eu falei, que é o coringa. Então o jogador ele pode formar qualquer par utilizando ela. Então vale ressaltar que a utilização desse jogo ele deve ser após os alunos já terem o conhecimento do que é os 3 conceitos, porque dentro desse jogo vai trabalhar bastante os 3 conceitos simultaneamente com as cartas. Então os jogadores, né, os estudantes, devem estar já com o conceito, né, no caso do assunto, do conteúdo, já bem exemplificado. Então, para concluir, né, nós temos as considerações finais do trabalho, que é essencial que os alunos eles compreendam os conceitos matemáticos e os seus procedimentos e aplicações da matemática no cotidiano. Então, assim, o aluno ele tem um aprendizado significativo, desenvolvendo as competências e habilidades necessárias. Aqui encerramos nosso trabalho e agradecemos a atenção de todos.